Olá, meus queridos amigos, estamos começando mais um Jesus e Eu podcast para a glória e louvor do nome do Senhor. Eu louvo a Deus por poder estar aqui mais uma vez e sempre poder falar do infinito amor de Deus, esse amor que nos constrange e que você do outro lado possa ser alcançado. É óbvio que daqui a pouco nós estaremos batendo um papo, vai ser muito bacana, mas além do papo ser bacana, o nosso desejo é que você seja alcançado, que a tua casa, a tua família seja restaurada. Mas antes da gente bater um papo aqui, eu quero falar a respeito dos amigos do bem. E começando pelo The Best Açaí, lá de Manoel Ribas, Pitanga e também Ivaiporã. O melhor açaí você encontra aí nestas cidades e com certeza você vai ser atendido com muita excelência. E eu quero também aproveitar e mandar um abraço para o Luciano e também para o Sérgio, que são amigos do bem. Também quero falar do The Best Açaí, lá de Brusque, Santa Catarina. Isso mesmo, Santa Catarina também está aqui no podcast Jesus e Eu. E eu quero mandar um abraço também para a Vera. E açaí bom é The Best, já está dizendo, é o melhor. E também falando do The Best Açaí, sabe de onde? Lá de Pomerode. Isso mesmo, Santa Catarina também. A família Rubo inteira aí fazendo parte deste grande e importante negócio, que é o Reino de Deus, através do Jesus e Eu podcast, que tem libertado famílias, que tem cuidado de órfãos no Haiti. Um abraço para Priscila. Também quero falar dos sucos Natu. Você já tomou a sua dose de saúde hoje? Este suco é natural, é o melhor do Brasil, sucos Natu, esse eu garanto. Um grande abraço para o Sandro. E também falando das lojas Ipiranga, lá de Santo Antônio da Platina, isso mesmo. Nós temos ali uma loja de calçados esportivos e também outra loja para te servir com as melhores marcas de roupas e calçados, ok? Em Santo Antônio da Platina, 2 lojas para te atender aí com qualidade e com muito amor. Afinal de contas, quantos anos tem as lojas Ipiranga, não é verdade? Um abraço para o Sandro e também para a Daniele. Também quero falar da Reprotec, papéis especiais, toner, encadernação, redes gráficas e muito mais. Tudo que o teu escritório precisa, a Reprotec tem. O escritório da sua empresa, para o escritório da igreja, a Reprotec tem. Além de ter um preço excelente, também eles trabalham com qualidade. Abraço, Genésio. Também falando da Carilu Esportes, materiais esportivos, também uniformes para a sua empresa. E uniformes você pode contar com a Carilu Esportes. Um grande abraço para o Cadu. E também falando da Divine Hands, lá da Carolina do Norte, Carolina do Sul, a sua casa nunca mais será a mesma. Aproveitando, mandando um grande abraço para o pastor Ismael, que mesmo de longe é um amigo do bem. Tem nos ajudado a libertar famílias no Paquistão, tem nos ajudado a cuidar de crianças no Haiti, tem nos ajudado com cestas básicas no Nordeste do Brasil. Então, muito obrigado, pastor Ismael. Você está assistindo o Jesus e Eu podcast. É isso aí, meus queridos. Hoje é um especial do Dia dos Namorados. Puxa vida, talvez você vai dizer, nossa, mas já estou casada há quanto tempo? Mas todos os dias é dia de namorar, é Dia dos Namorados. Então hoje é um especial e foi convidado com muito amor, um casal que nós amamos muito, nos conhecemos há muitos anos, né? Caminhamos juntos na fé. Está conosco hoje o Wilson e também a Rosilda. Começando pela Rosilda, seja bem-vinda, Rosilda, a esse podcast. Obrigada, pastor. É um prazer enorme participar desse podcast, principalmente nesse tema Dia dos Namorados, falando de família. Eu que sou uma eterna apaixonada, né? Então eu fico muito grata, muito honrada por esse convite. Principalmente a mulher gosta muito disso, né? Também está o Wilson aqui. Seja bem-vindo, Wilson. Obrigado. Estou aqui, é um prazer estar aqui contigo, né? Com a minha esposa, minha namorada, para compartilhar um pouco do nosso conhecimento, nossa vivência junto. E é sempre bom para nós contar nossa história, porque quem nos olha vê uma situação, né? Sim. E nós temos, na realidade, uma história muito bacana, cheia de altos e baixos, mas com vitórias. Glória a Deus.
E também lembrando que você tem um dos nomes mais lindos do Brasil. Opa, né? sem Parabéns dúvida. pelo seu nome. Né? Mas que bom que vocês aceitaram o convite, que bom que a gente vai poder falar um pouquinho. E em tudo nas nossas vidas encaixa também o amor de Deus, né? É o amor de Deus que nos une, é o amor de Deus que nos traz esperança, é o amor de Deus que faz com que a gente consiga sobreviver nesse mundo vil. Mas, se é um especial do Dia dos Namorados, então eu quero saber o seguinte: quando o olhar de vocês se cruzaram? Pode começar, Rosildo, por ti? Fazem longos anos, né? Nós éramos muito jovens ainda. Eu tinha 17 anos, o Wilson tinha 20. Foi quando nós nos conhecemos por meio de amigos em comum. Nós sempre moramos aqui pelo bairro mesmo, né? Sim. E nós tínhamos alguns amigos em comuns, mas nós não sabíamos dessa existência, né? Então, naquela época que tinha sons nas casas ainda, né? Como a gente é jovens, né? Nós íamos nessa de sons nas casas ainda. Então, nós nos víamos, mas não tínhamos nos falado, não havia nenhum interesse ainda, né? E aí ele começou a me paquerar de longe, começou a me admirar ali. Acho que desde já, então, ele já marcou ali que queria me conhecer mais de perto, né? E tinha uma irmã minha, que foi uma ponte, assim, que ele entrou em contato com essa minha irmã, mas antes disso ele já havia passado algumas vezes na frente da minha casa, né? Eu morava numa avenida, ele era super esportivo, jogava vôlei, olha, né? Só. E aí ele passava na frente de casa, assim, nos fins de semana, de bicicleta, de shortinhos curtos para ir jogar vôlei, né? E ele sempre me via lá, mas eu não dava muita atenção, assim, porque dava muita moral, não conhecia, né? Sim. E aí, mas ele tinha esse olhar já. E aí um dia ele comentou com a minha irmã e falou que queria me conhecer, né? Aliás, tem um fato importante que em um desses eventos, assim, de ir na casa dos amigos, nós chegamos a dançar juntos uma lenta, né? Da música lenta, né? Mas eu não lembrava que era essa pessoa, né? Sim. Que era ele. Eu sabia que eu havia dançado com um rapaz, mas eu não associava. E aí ele falou para essa minha irmã que queria me conhecer. A minha irmã me falou, né, do interesse dele, e eu falei, mas eu não lembro, e ela foi me pontuando, aquele que você dançou, aquele que passa aqui na frente de casa e dá tchau, mas eu falei, mas eu não lembro. Eu falei, bom, mas fala para ele me ligar então. E assim que foi, ele me ligou, e aí eu falei, não vou sair com desconhecido, né, era muito nova ainda, e aí ele me ligou e eu falei para ele que ele podia ir na minha casa então, no sábado, e aí eu fiquei o dia todo, assim, aguardando, mas sem muita expectativa, né? Porque não tinha esse interesse, como eu falei, inicial. Falei para minha mãe que um amigo ia na nossa casa. Um amigo. E aí ele chegou às 20h, mais ou menos, bateu palma, e eu já saí com 2 tapetinhos na mão, assim, para sentar lá no meio-fio com ele, né? Da rua, assim, na frente da calçada de casa. E fiquei pensando, na hora que ele bater palma, eu vou saber quem é, porque eu realmente não tinha essa lembrança. E aí ele bateu palma lá na minha casa e eu saí, e aí a hora que eu olhei nos olhos verdes dele, assim... Poxa, eu não tinha reparado que os olhos dele eram verdes. Chamou muito a atenção esse rosto branquinho, né, o topete que ele tinha, assim. E aí foi assim, foi muito bom, houve ali uma conexão na hora, né. E aí nós ficamos conversando naquele momento ali, se vai chover, se não vai, sentados ali no meio-fio, né? O primeiro papo é muito interessante, né? Sim. Então, assim, se vai chover, o que você faz, onde estuda, né? Aquela conversa... a bicicleta. Isso, aquela conversa de primeiro encontro mesmo, né? E assim, eu como sou a 7ª filha, né? Nós somos várias irmãs, então minha mãe sempre teve esse cuidado de não namorar no portão, de ter esse recato, né? Sempre muito bem orientada. Então, nós tínhamos ali aquela situação, eu estava conversando com ele enquanto amigo, né, mas sem nenhuma intenção. E aí até passou um dos nossos vizinhos, assim, e bem nessa hora, né, depois de muita conversa, e vai e vem, e ele já me pediu um beijo no primeiro dia ali.
e o vizinho estava passando. E eu falei, não posso dar um beijo, né? Como assim, o vizinho? O que vai achar de mim, né? E aí esperei o vizinho assim passar e tal, e não respondi. E até a gente ri até hoje sobre esse episódio, porque ele insistiu, como viu que eu não me manifestei, ele falou, eu não mordo, né? E aí tomou a iniciativa, então, e nós demos o nosso primeiro beijo ali na calçada de casa. Muito bem. Eu sempre digo assim, que a gente deve tomar cuidado com quem é muito quietinho, né? Com quem tem cara de tímido, porque eles são perigosos, né? E o Wilson tem uma cara de quietinho, né? Mas eu tô percebendo, a gente ouvindo o relato, Wilson, que você é perigoso. Não. Uma certa visão distorcida aí do perigo. Não sou tão perigoso assim, não. Mas realmente eu despertou interesse nela. E então eu fui até a casa dela. Convidei para sair também na sequência. Eu tinha um interesse realmente de algo diferente. Eu buscava por alguma coisa assim que viesse a pensar comigo de uma maneira meio que igual, ter uma direção meio que única. Com diferença, algo mas duradouro. Né? É algo duradouro, algo que buscasse um futuro diferente. E a gente foi se relacionando e percebeu que tinha mais ou menos essa visão. Então havia uma preocupação com o bem-estar um do outro já logo no início. Sim. Embora o primeiro presente que eu dei para ela, acho que não agradou, mas ela aceitou de bom coração. O primeiro sempre vai aceitar sem falar nada, né? E me enganou, né? Porque, tipo assim, ela não tem muito gosto por gato, eu dei um gatinho para os presentes, só que de pelúcia. Né? Depois eu descobri que ela tem um pouco de pavor de gato, mas eu não sabia. E era uma coisa, tipo assim, é um bichinho que eu gosto, o gato, mas não tivemos, porque ela tem esse receio. Mas o que eu acho engraçado é que o primeiro presente que eu dei pra ela é algo que ela não gostava. Mas ela não comentou, fui saber depois de. Mas faz parte, né? Não conhece, né? Essa que é a importância do namoro, né? Se conhecer. E, bom, falar nessa época fica meio estranho, mas assim, era uma época que se namorava na pracinha. Sim. Né? Nós namoramos muito na pracinha, até porque não tinha muito risco, né? Era comum. Sim. E nós também não tínhamos nenhuma condição financeira. Então, ele tinha uma bicicleta, eu tinha uma bicicleta. E ele chegava em casa de bicicleta e nós dois íamos pedalando. Então, nós éramos já, bem exercitável ali, né? Sim. Então, a gente ia pedalando até a pracinha. Mas uma era Calói, a outra era Munareda? Nós íamos pedalando até na pracinha e lá era o nosso espaço de namoro, né? Como eu falei, nós não tínhamos uma condição assim de passear, de ir numa lanchonete, e tampouco, como ele falou, nós não procurávamos assim balada, não era o nosso perfil. Então ambos queriam um relacionamento sério, já pensava em constituição de família, assim, queria um esposo e uma esposa, não queria curtir a vida, não queria só ficar. E isso que nos ligou, de fato, né? Porque nessa pracinha tinha um piquenique também ou não? Não ou tinha. Era só... Nós íamos durante a tardes de domingos, nós íamos à noite também. Então, desde que nós nos vimos ali nesse primeiro momento lá na calçada de casa, nós não nos separamos mais, né? Claro que no decorrer da história aí nós vamos contar os embates que tivemos, né? Distanciamentos, mas não nos separamos mais. E como ele falou do objetivo, né? Com 5 meses de namoro, porque ali a gente já começou a namorar então, com 5 meses de namoro, eu estava no 2º ano de magistério, né? E eu contei para uma amiga minha que eu falei, olha, eu vou casar com esse rapaz. Eu já tinha plena certeza. Olha. Porque eu falei para ela, ele só me faz bem, ele não faz nada que me chateia, ele só faz as coisas para me agradar, eu vou casar com esse rapaz. Privilégio, né? Então, com 5 meses, nós já estávamos, assim, bem conectados mesmo, Entendi. Né? Então, foi uma coisa bem bacana mesmo. E aí, com 7 meses que nós estávamos juntos, 2 doidos, assim, já querendo casar, que era o nosso objetivo, nós já decidimos comprar uma data, porque... Eu ia até perguntar a respeito disso, né? Sim. Porque todos quem pretende algo sério tem projetos, tem sonhos, né?
projeto sim comprar um terreno, alguma coisa. Então você já tinha até o projeto de comprar um terreno. Foi exatamente isso deve ser interessante, isso, né? Foi exatamente isso. E o pastor começou falando essa questão de abrir mão mesmo, né? E nós abrimos mão de tudo mesmo, como eu falei. Nós não tínhamos nenhuma condição nem para ir numa lanchonete, quanto mais para comprar um terreno, né? Mas o pouco que nós tínhamos, porque eu já trabalhava como professora, eu comecei também a trabalhar com 17 anos, ele trabalhava também como vendedor e tal, mas o pouco que nós tínhamos um sonho. Essa época que ele trabalhava vendendo brindes, essa época que você trabalhava vendendo brindes, correto. Né? Sim. Então, assim, o ganho era bem pequeno mesmo, né? E o terreno foi comprado com facilidade. Não, foi comprado com sonho. Nenhuma facilidade. Sonho, loucura e coragem. Foi. Nós era loteamentos naquela época, né? Então tinha um loteamento próximo de onde eu morava com a minha mãe. E nós saímos no domingo ali, sem a bicicleta. Estávamos a pé andando ali e falamos, vamos parar ali. Era uma folga para as bicicletas. Vamos parar e vamos conversar com esse homem. Estava numa casinha montada ali e nós conversamos com ele. E aí, como era já ali ao lado do bairro, ele foi nos mostrar. E é um dado também importante, porque eu marquei que eu queria a data 8 à quadra 8. Até hoje a gente fala sobre isso, né? E nós olhamos para aquilo ali e já, determinamos ali que ia ser nosso. Então, com 7 meses de namoro, sem nenhuma perspectiva, sem dinheiro para pagar, mas nós já determinamos ali que queria aquele espaço ali para construir o nosso lar. Porque a gente tinha o mesmo objetivo e sempre falava, nós não queremos pagar aluguel, né? Nada contra, mas era o nosso propósito ali de jovens, né? E a gente falava, a gente quer ter o nosso cantinho, né? Então nós vamos começar assim pelo terreno. Mas o salário não dava, nem o meu, nem o dele. Mas você vendia um monte de brindes, não vendia? Era muito pouco, era bem pouco. E eu me lembro que na época nós compramos com 5 anos e meio, era as parcelas que ia diminuindo de trás para frente, né? Então nós chegamos para minha mãe, falamos isso, ela nos chamou de louco, né? Como assim? Vocês não têm dinheiro e também estão só há 7 meses juntos, né? Mas nós pensamos fé, ali, né? já crendo fé, mesmo que isso, né? e profetizando que a gente ia ter o nosso cantinho ali. E aí a minha mãe até falou assim, se não der certo, vende e divide. Já assim, mas nós não pensamos dessa forma. E aí eu precisei fazer um pedido lá no meu trabalho para ganhar um pouquinho mais, que eu ganhava menos de um salário mínimo, né? E aí nós íamos dividir em partes iguais. Eu pagava metade da parcela, ele pagava metade da parcela. E eu lembro que daí eu passei, então, a ganhar um salário mínimo de R$120 naquela época, porque anteriormente meu salário era 78. E eu falei, olha, eu tenho que dar um jeito de ganhar 120, porque o terreno era 220. Então ia ser 110 a minha parte e 110 dele. E aí eu comecei a ganhar 120, então. Então, 110 eu dava inteirinho na data ali, e os outros 10 eu pagava a passagem só de ida para a escola e voltava a pé, porque daí não dava para pagar a ida e volta. Então, foi o que as nossas escolhas, né? Nós abrimos mão, assim, de sair juntos, de ir num cinema, de ir numa lanchonete, de comer um hambúrguer, Abrir mão, né? Isso, nós abrimos mão e fizemos esse esforço. Porém, não é só falar que a gente comprou e pagou parcela, nós pagamos o preço, né? Porque os brindes não vendia tão bem assim. Eu falei a respeito dos brindes porque eu também mexi com brindes, eu sei como que é. Então aí foi o nosso primeiro desafio enquanto casal, porque as parcelas começaram a vencer e a gente não tinha dinheiro para pagar. E a gente tinha o desejo no coração daquela data 8, quadra 8, mas não tinha dinheiro para pagar. E aí, naquela época, era muito presente ainda a questão de correio, né, de cobrança, e começaram a se acumular as cartinhas de cobrança. E aí, o nosso maior medo era que nós perdêssemos aquilo que a gente almejou tanto e que a gente planejou junto, né? E aí, a gente trabalhava 5 meses para pagar uma parcela. Não tinha como, não vendia, foi um momento bem difícil, mas em nenhum momento a gente discutiu, como eu falei, ele sempre
fez para me agradar, a gente sempre andou na mesma conexão. Amém. Então não tinha discussão, não tinha discórdia, tinha choro sim. Eu sentia muito por não poder pagar, ficava triste cada vez que eu via que chegava o correio com a cartinha de cobrança, sabe, de que nós iríamos perder, mas discussão ou nenhum momento, né, amor, passou pela nossa cabeça, vamos vender. Isso não passou. Não, mas o povo quer saber o seguinte: pagaram o terreno? Pagamos, porque assim, Deus nos abençoou abundantemente. É por isso que eu digo, é um preço, né? As pessoas olham talvez um casal hoje e falam assim, puxa, esses daí são, né, privilegiados. Sim. Mas não sabe o preço que foi pago no início, né, para poder chegar onde chegou. E nós pagamos um preço ruim, um preço de distância, né, porque como o Wilson não conseguia emprego fixo daí aqui, ele precisou ir para outra cidade, foi bem doloroso daí, essa separação. Então, nós começamos a nos ver a cada 25, 30, até 40 dias. Nós começamos a ficar longe um do outro, porque ele começou a arrumar trabalho em outras cidades, né? Então, ele ia trabalhar. É o papel do homem, né? E eu ficava aqui, e aí a gente conseguia ir juntando o dinheiro para ir pagando as parcelas vencidas. Então, esse foi um pedacinho do processo, assim, de nós conseguirmos quitar. E eu me lembro quando a gente conseguiu um emprego melhor, eu também mudei de escola, né, e a gente conseguiu juntar os fundos de garantia, a gente juntava tanto o meu quanto o dele para ir lá e amortizar essa dívida. E nesse mesmo propósito, não saía, não tinha o lazer, mas a gente abria mão disso para a gente poder pagar as nossas parcelas vencidas e honrar com aquele compromisso, né? E depois de tudo isso também você dá tanto valor, né? Sim. Porque você sabe, por isso que a gente tem que valorizar Jesus, o preço que ele pagou, né? Sim. E nas pequenas coisas a gente sabe o preço que foi pago, para poder chegar até onde está, o preço que foi pago. É verdade. Né? Mas eu louvo a Deus pela vida de vocês em relação a esta conquista. Mas, em relação ao casamento, tem fatos a serem revelados ou não? Eu vou voltar um pouquinho na história da Rosilda, porque ela falou algumas coisas que eu acho importante colocar. Para mim é importante. Houve então um terreno ali, a gente acabou separando porque eu fui para uma cidade, ela ficou. Então aí, primeiro ato nosso de casamento, realmente, a gente era namorado ainda, tá? Foi quando eu abri uma conta numa cidade chamada Ivaté. Como que é o nome? Ivaté. Nunca ouvi falar. É uma cidade pequena, próximo a Umuarama, próximo ali a Mato Grosso. Então eu peguei os documentos dela, levei para Ivaté, fui no banco, abri uma conta, nós éramos namorados, nós estamos noivos já, né? Abri uma conta com ela conjunta, por quê? Para poder enviar o dinheiro para ela aqui, para ela poder pagar o terreno, as parcelas. Então, veja bem, nós nem éramos casados ainda, já tínhamos uma conta conjunta em comum, já unificando ali a nossa intenção, o que nós tínhamos o pouco que nós tínhamos de dinheiro, né, era para um bem, e esse bem, então, começou por ali já aquela união. E na situação de renúncia, realmente a gente renunciou não só o cachorro-quente, os passeios, mas mesmo depois que a gente conseguiu entrar na casa, tá, e morar nela, a gente também teve algumas coisas que nós fizemos que as pessoas não imaginam, mas que é uma vida de casal. Aquela situação de ir no mercado e eu vou comprar 2 kg de carne, chegar em casa, separar 2 pedacinhos para a noite, 2 pedacinhos e realmente separar para poder economizar, para poder chegar a um objetivo. Então tudo isso para nós, a gente realmente se uniu ali, até nessas economia, nessas situações de separar o que a gente ia consumir durante um mês e realmente honrar com aquilo que a gente ia assumir os compromissos, né? Então foi tudo assim com dificuldade, mas sempre pautado no mesmo critério. Então desde roupa, desde alguma coisa que a gente ia comprar para casa, ou um sofá, ou, por exemplo, uma pia para lavar louça que nós não tínhamos quando a gente foi para casa, se lavava louça no tanque. Então todo esse processo foi com muita dificuldade, né? Nós não tínhamos mesa para poder sentar e jantar, né? Isso tudo a gente foi construindo aos poucos, mas com o objetivo o quê? De conseguir ter algo a mais. Quando a casa estava ok, bonitinha, arrumadinha, com quarto, esperando um bebê, né? Acabou vindo 2 bênçãos, e aí a gente ia fazer o quê?
vender aquela casa, procurar outra maior porque ficou apertada. Foi um outro processo de novo, Sim. né? Mesma luta, mesma dificuldade ali, só que um pouco mais centrado daí com tudo. E chegamos onde nós estamos hoje que o pessoal vê. Mas acho importante o pessoal entender o quê? Que se você quer alguma coisa, junto com a sua esposa, com o seu esposo, realmente tem que abrir mão, às vezes, de ir para um churrasco com amigo. Sim, com certeza. Porque Eu os sei dois que é ali, isso. uma nova união, buscando algo em comum. Isso eu acho importante deixar claro, porque não é assim, olhar, né, tudo bem ali, não. Houve lá atrás muito sacrifício dessa parte, muito olhar unido, né? A gente tinha um alvo, os dois atacavam o mesmo objetivo, o mesmo propósito para alcançar e conseguir, né, permanecer junto também, porque cara, é difícil você às vezes querer comprar alguma coisa, querer comer um lanche, você tem uma base, parece brincadeira, mas quando a gente decidiu comprar uma mesa para casa, a gente ficou dentro de uma loja aqui na cidade, há aproximadamente 2 horas, olhando para a mesa, sentando em volta da mesa para decidir se comprava ou não em 10 vezes. Tamanha dificuldade que era pagar uma mesa. Parece piada, mas foi isso. Mas Deus honra, sempre honra. Graças a Deus honrou. E a mesa coube no espaço ainda, que era outra dificuldade. Eu acho interessante a gente falar sobre isso, né, um especial Dia dos Namorados, talvez para quem esteja nos assistindo agora, e imagine que tudo é um conto de fada, né? Que vai casar e que é tudo perfeito, tudo é lindo, e a gente sabe que tem um preço a ser pago. Assim foi na minha vida, assim foi na vida de vocês, assim é na vida de muitas pessoas, e talvez tenhamos pessoas que nos assistem agora que tiveram até mais dificuldade ainda, né? E a gente sabe pessoas que perderam tudo no início e foi uma grande provação, né? Mas diante de tudo isso chegou o momento do casamento, né? Sim. Gostaria que vocês falassem alguma coisa sobre isso. Pastor, embora tem tanta coisa para falar aqui. Eu só queria fazer uma observação, que essa palavra de honra, e eu não poderia deixar, que assim, como a gente falou, em tudo Deus dá graça, né? Sim. Mas a gente tem que fazer a nossa parte também. Desde muito cedo eu fui ministrada, eu comecei na Brasil com 17 anos, né, eu já contei essa história para o pastor. Eu estava passando na frente ali na Figueira, de ônibus, né, vindo de algum lugar, porque não era do trabalho, que o meu trabalho era próximo de casa e eu ia de bicicleta, mas eu parei, o ônibus parou na frente e eu estava bem triste, assim, bem chateada com muitas coisas, e aí eu encostei a cabeça, assim, no vidro, e aí parou bem na frente da igreja. E eu acredito que o louvor estava fazendo algum ensaio, o Ministério de Louvor, porque eu ouvia o barulho da bateria, do som das irmãs tocando ali. E aí o meu rosto virou assim para o lado e eu olhei dentro da igreja. E a hora que eu olhei, eu já senti aquela alegria no meu coração. E eu falei, é aqui que eu quero vir. Olha. E eu senti isso aos 17 anos, na Brasil para Cristo, aqui da Figueira, né? E aí eu cheguei na minha casa e fiquei com aquela sensação boa da música tocando, daquele som, né? E aí falei para minha mãe, no sábado eu vou num lugar. E eu saí sozinha da minha casa e fui no culto, né? E aí foi meu primeiro encontro ali com a igreja. E eu fui no culto e fui muito bem recebida. E no primeiro dia lá, o pastor já fez o apelo, eu já estava lá na frente, né? E de lá para cá, eu estou aqui no Brasil todos esses anos já. Estamos juntos há muitos anos. Há muitos anos. Então, assim, e aí eu já fui ministrada nessa época sobre a importância dos dízimos e das ofertas. Por isso que eu falo a questão da honra, que eu não posso deixar de falar. Porque mesmo essa dificuldade com esse salarinho que não era um salário mínimo, e mesmo diante de todas as prestações que venceram, o meu cálculo era sempre feito com o meu dízimo ali, com a minha devolução dos 10%. Por isso que eu falo assim, que Deus honrou essa minha atitude também, porque nós tivemos que pagar todas essas parcelas, tivemos toda essa questão da dificuldade, mas eu nunca deixei de devolver o meu dízimo, assim, à casa do Senhor. Então, desde muito menina, eu já tinha muita clareza com esse compromisso com a palavra do Senhor. Então, assim, mesmo que a gente não tinha, no pouco a gente estava ali com essa dificuldade, mas eu nunca deixei de honrar. Amém. Então, eu creio que Deus olhou para isso também. Fidelidade, coração, né? Deus olha para o coração. Sim.
mas eu tô louco para chegar na parte do casamento. Pois é. Vocês chegaram ao momento de casar no civil. Casaram no civil. Isso. E aí, como é que foi? Nós namoramos por 4 anos e meio, né? E aí... Demorou o namoro, né? Demorou porque nós não tínhamos como casar antes, porque nós já queríamos casar aos 5 meses, né? Com 5 meses eu já tinha certeza do casamento, mas não tinha condição e a gente tinha que pagar todos aqueles carnês, né? Sim. Então foram longos anos aí, porque, como eu falei, nós compramos por 5 anos e meio, então 4 anos e meio que foi onde nós casamos. Queríamos sim ter uma festa, queria ter casado na igreja, já ia na Brasil, como eu falei, desde então. Aliás, tem um dado importante aí, que eu falei que aos 17 eu fui e nós começamos a namorar. E aí, com 1 ano de namoro, que eu não sou boa das datas, e o Wilson sabe disso, com 1 ano de namoro, eu falei pra ele assim, no nosso aniversário de 1 ano de namoro, eu falei, eu quero te levar num lugar especial. E aí ele veio para minha casa, era num sábado, e ele se arrumou e tal, e nós fomos, e eu levei ele no culto, ali na Figueira, no Brasil. E aí, era a data errada, não era o nosso aniversário de namoro. Foi 1 mês antes, né, que eu levei ele, eu fiz essa confusão. Mas foi o primeiro contato que ele teve também com a igreja, né, mesmo sendo um mês antes aí da data. Mas enfim, aí nós namoramos por 4 anos e meio. E aí queríamos casar, mas não tinha condição de fazer uma festa, de fazer uma recepção, nem nada. Até porque nós estávamos construindo a casa também ali, que foi uma dependência que nós fomos juntando, né, depois de pagar as parcelas para construir. E aí eu falei para ele, olha, nós vamos casar, era no civil, só que nós faríamos o casamento, né, foi de manhã, num sábado. Eu falei, mas nós temos que ir lá naquela igreja que eu tô indo para receber a bênção do pastor. Ai, meu Deus. Mas aí já não era mais na Figueira, já era nesse local aqui onde nós estamos hoje. E aí ele falou assim, não, tudo bem. E aí nós casamos de manhã no cartório, nós fizemos um almoço só para nossa família mesmo, né? Tipo, eu fiz uma maionese e ele assou a carne ali mesmo, bem simples. Ele é campeão nisso, né? Já era esperto. E aí, bem simples mesmo, só fizemos um almoço e ficamos a tarde inteira ali na casa, esperando para dar o horário do culto. Porque eu queria receber a bênção. Já tinha ligado pro pastor, já tinha agendado, já tinha feito tudo nos conformes, né? Não, só na minha cabeça isso. Não tinha feito nenhuma comunicação com o pastor, nada. E aí nós viemos bem na hora do culto mesmo, aquele momento em que o louvor tá já cantando, o pastor já se preparando para subir. E aí eu me lembro que nós chegamos pela porta do fundo ali e nós ganhamos de presente para nós irmos para um hotel da cidade. E aí eu coloquei a bolsa já no carro, toda arrumada ali e tal. Pegamos a bolsa, ainda bem que eu lembrei de pegar o certidão de casamento, né, que nós tínhamos feito no sábado pela manhã. E aí trouxe e entrei pelas portas do fundo e chamei o pastor, falei, olha, pastor, nós casamos hoje e eu preciso que o senhor dê a bênção para nós. Aí o pastor olhou assim, muito espantado, falou, mas não é assim que funciona. Vocês têm que marcar, a gente tem que conversar. Não, pastor, o senhor tem que dar a bênção hoje para nós, porque nós nos casamos hoje, nós vamos para o hotel, então o senhor tem que dar a bênção hoje. Falou, não, mas eu tenho que subir para ministrar a palavra, o louvor está acabando. Aí eu falei, olha, pastor, nós precisamos ir, não tem como a gente ficar aqui. Daí eu lembro que o senhor falou assim, não dá para vocês esperarem o culto e aí depois do culto a gente conversa? Não, porque nós estávamos bem animados, né? Para já irmos para a lua de mel ali. E aí o senhor falou, então eu preciso ver o certidão de casamento, porque eu só posso dar a bênção se vocês de fato se casaram. E ainda bem que eu havia trazido, né? Peguei na bolsa, abri e aí apresentei para o pastor. E o pastor conferiu e aí pediu que nós tirássemos a aliança, né? E aí nos abençoou, orou ali. Então,
todas as pessoas que perguntam, você fala, você casou na igreja? Eu falei, eu não casei na igreja com cerimônia, mas eu casei na igreja e o meu pastor nos abençoou, né? Nos deu a bênção ali. E o Ministério do Louvor suando lá, eu não aparecia. Pois é, eu fico imaginando assim, o quanto eles devem ter dado sinal, procurando cadê esse pastor. Fico imaginando também o pastor contando alguma coisa dessa cena, porque tinha que justificar a sua demora lá no culto, né? Eu nem lembro. Eu não lembrava nem dessa cena, você me fez lembrar. Pois é. E depois demorou muitos anos, depois de casado, o pastor, em um dos nossos encontros, que eu relembrei essa história, sim, né? O pastor realmente não lembrava. Situação, né? Mas foi assim, foi um episódio bem engraçado, em qual eu até cantei a música assim, agora eu falo, dá a minha benção para depois subir. Então o pastor tinha que nos abençoar para a gente poder ir para o hotel e o pastor poder seguir com o culto. Então foi um marcante, assim, foi marcante, né? Com certeza. E sempre nessa cumplicidade, Wilson? Sim, sempre junto. Da mesma forma. Sempre. Isso não muda porque é uma característica nossa, né? A gente tem a situação de, mesmo às vezes, não concordando com alguma coisa, a gente sempre vai fazer o quê? Ceder para que ocorra aquilo. Então, desde que a gente está junto, há essa situação, a gente está se unificando sempre junto, não importa qual que é vamos dizer assim, muito caminho. Há questão, às vezes, tipo assim, poxa vida, não é muito legal isso, mas vamos. É o caso, por exemplo, a minha situação hoje, faço muita viagem. Então, para ela, não é legal que eu faça viagem. Sim. Né? Mas o seu trabalho exige que você faça viagem. Exige. Eu acabo me envolvendo com outras situações diferentes ao trabalho que exige isso. Desde que a gente namorava, na realidade, que a gente ficou noivo, casou, sempre houve essa situação, né? De não é bem o que ela gosta, o que ela gostaria, mas necessário, né? Necessário. Então, há situações entre nós que a gente, tipo assim, acaba tendo que entender que o outro lado tem ali vamos dizer assim, a necessidade de alguma coisa, então a gente sempre se junta em todos os aspectos para poder se somar, para poder estar sempre olhando para o mesmo caminho, para o mesmo rumo, até em relação às filhas também. Sim. Ver isso, né? Sentir que tem que ter uma unidade ali. Né? Exato. Bom, casaram. Aí os dias vão passando e a maioria dos casais aí pretendem ter um filho. E aí como é que foi a primeira experiência? Então, na verdade, eu sempre quis, né? Eu que tive que convencê-lo aí, né? Mas nós esperamos 5 anos do nosso casamento para depois fazer essa tentativa, né, de filhos. E aí, como o pastor sabe, nós nos organizamos, terminamos a nossa casinha, nos preparamos para isso, organizamos do nosso jeito, planejamos da nossa maneira, né? E aí nós engravidamos muito rápido, né? Após 5 anos ali, quando a gente decidiu, vamos engravidar, no mês seguinte eu estava grávida, né? E aí não foi tudo como a gente planejou, que essa é uma história para um outro momento também, né? Mas nós passamos por uma perda, né? E, de novo, nós tivemos essa luta juntos, passamos por esse sofrimento juntos, né, unidos ali com esse propósito. E aí... Essa é a importância, não cortando você, mas essa é a importância da unidade, né, da cumplicidade, né? Sim. Não é somente na conquista de alguma coisa, em chegar num determinado lugar, mas também nos momentos difíceis, né? Você ter a cumplicidade, ser amigos, né? Para se apoiarem, porque ambos precisam. E eu penso que o quão importante né? Sim, isso em todos os aspectos, né? Na vida profissional, como ele falou, o trabalho dele exige isso, embora eu falo para ele sabe que eu sou apaixonada nele e eu, cada vez que ele viaja até hoje... todo mundo sabe, né? Cada vez que ele viaja, eu ainda sinto frio na barriga, assim, sabe? Eu não quero que ele vá, eu fico triste quando ele tá fazendo as malas, então isso é amor, é cumplicidade, a gente se dá bem juntos e ao contrário, até algumas pessoas falam assim, mas se o meu marido viajasse, eu ia ficar super feliz, porque ia, né, dar uma folga. Não, eu sofro com isso, eu não gosto que ele viaja, mas eu declaração de amor no especial Dia dos Namorados, hein, Wilson? Eu entendo, eu apoio, eu acho que vai chegar um buquê de flor essa semana lá, hein? Mas eu sinto, eu gosto da presença dele, eu gosto de estar junto com ele, e sinto todas as vezes que ele viaja, sim. Eu até já falei pra ele, não aconteceu ainda, quem sabe, né? Falei, um dia você tem que fazer a mala, e isso desde que a gente namorava.
falava pra ele, você tem que me surpreender. Começa a fazer a mala, eu vou sentir, vou ficar toda chateada, e aí você olha pra mim e fala, é brincadeira, e desfaz a mala. Eu ia ficar tão feliz. Surpresa, né? Mas eu já dei umas dicas e não aconteceu ainda, Não aconteceu? né? Mas eu acho que depois, agora em rede nacional, acho que isso agora vai acontecer. Então assim, porque eu sinto todas as Faz vezes a que mala ele amanhã, começa. Todas as vezes que ele se prepara para viajar, eu sinto, sim. Mas eu sei que é importante. Então a gente se uniu nisso, né? Então nesse sofrimento da nossa perda, né? E aí foi muito rápido, né, que Deus olhou para nós e falou, não, vou suprir esses dois aí, né, então... Bênção dobrada, porção dobrada, Pois é. Conta então, pro povo. Então, nós tivemos a nossa perda, né, com 3 meses de gestação, e apenas 42 dias após essa perda, eu estava grávida novamente, e aí Deus nos abençoou com as gêmeas, Depois né? fala que o homem não é perigoso, né? Então foi muito rápido, assim, né? Foi rápido, mas foi um sofrimento muito grande, né? Nós tivemos, assim, um consolou muito o outro ali, tivemos que estar firmes mesmo para prosseguir nisso, porque é uma dor muito grande. Mas nós nos mantivemos juntos ali, com muito amor, com muito respeito, e aí 42 dias após essa perda, nós já estávamos grávidos novamente. Mas mesmo assim ainda fica aquele medo, né? Foi muito medo. Meu Deus, será que vai acontecer novamente, Sim. né? Eu penso que é algo assim tão forte na vida do casal, né? Sim. Eu acho que o medo, né? Sim. Não é a confiança, a falta de confiança em Deus ou falta de fé, nada disso. Sim. Mas assim, quem passa por uma situação como essa, acaba ficando amedrontado, né? Sim, sim. E como que você conseguiu caminhar dessa forma? Olha, é a força de Deus mesmo, assim, nas nossas vidas. Na época nós tínhamos só uma moto até, e eu tinha medo até de andar de moto com ele, porque eu tinha medo de cair, tinha medo de machucar, e eu vejo assim o cuidado dele comigo, porque eu vejo que se ele pudesse me pôr dentro de uma bolha e não deixar nem eu sair de casa para cuidar de mim, nesse momento, né, ele teria feito, porque ele cuidou muito de mim, assim, de proteção mesmo, de acolher, de carinho, de preocupação comigo. E aí nós fomos descobrir, aí eu não queria nem fazer ultrassom, porque justamente por esse medo que o pastor falou, Sim. né? Então, na verdade, a minha primeira ultrassom eu fiz com 4 meses, porque a médica disse que não dava mais para esperar e que ela estava perdendo dados importantes, né, da nossa gestação. Mas até então nós não sabíamos que eram 2. E aí, aos 4 meses, nós fomos lá fazer a primeira ultrassom, os 2 juntos, de ônibus, né? Saímos ali na hora do trabalho ali e fomos juntos lá fazer a ultrassom. Do seu testemunho eu lembro a respeito disso. E aí, ele diz que ele já viu na hora ali, né? Que eram 2. O Wilson viu? Vi. Mas eu não sabia, não tinha nenhuma confirmação. Para mim foi totalmente surpresa, porque o médico também da ultrassom achava que nós já havíamos feito uma anterior, que é de comum, né, fazer logo no começo. E aí a hora que ele viu, ele se surpreendeu e falou, ué, são 2? E aí eu falei, como assim 2? Aí ele até se desculpou, falou, nossa, achei que vocês já soubessem e tal. Então foi um momento de muita euforia ali, de muita alegria, de muita bênção mesmo. Saber que tinha 2 seres ali, né, que a gente estava sendo suprido por esse momento de dor que a gente tinha passado, né. E aí saímos dali, assim, em total euforia, juntos ali, pegamos o ônibus, ele me deixou no trabalho, e aí ele foi pro trabalho dele, se você quiser contar essa parte. Você nem conseguiu trabalhar, na verdade, Não, foi muita euforia, vou deixar ele contar essa parte. Mas, Wilson, só uma pergunta antes de você fazer essa parte. Você imaginava um dia ser pai de gêmeas ou não? Olha, quando... Na família tem alguém? Longe tem. Longe. Tá. Mas em algum momento cheguei a pensar assim, de repente ter gêmeos e tudo mais, mas algo assim muito longe. Longe que eu digo assim, sem perspectiva, né? Sim. Até porque isso é uma coisa mais quando era bem mais novo, 15 anos, 13 anos, não depois você começa a ver a realidade do mundo, começa a trabalhar, então eu não tinha essa perspectiva. E foi uma surpresa. Quando eu falei que eu já tinha visto... Tudo em dobro, né? Tudo em dobro. Eu já tinha visto, foi por quê? Porque ela estava deitada, aí eu tava ali meio tenso ali, né? E ele foi passar aquele produto gel na barriga dela e passar o aparelho.
E chegou alguém na porta e chamou ele. Aí ele olhou pro lado e ele ficou passando. Eu via que pegava um, pegava dois. Aí voltava, pegava outro. Falei, nossa, tem dois aí. Eu já fiquei meio ali, meio tremendo ali, né? Mas aguentei firme. Fiquei forte ali, né? Pera lá, deixa eu me posicionar aqui. Fiquei esperando. 2. Aqui eu acho que eu quase dei aquela apagada assim e voltei, né? Falei, não, tem que aguentar aqui porque tem que dar força pra ela. Meu Deus, fica imaginando eu já essa cena comecei aí, a ficar meio travado ali, né? E ela sai ali, toda empolgada. Eu tenho que contar pra alguém. Tá bom? Eu vou contar pra alguém. Quem tá perto aqui? Minha mãe. Vamos lá, minha mãe levar ela pra poder contar pra minha mãe lá que era 2. Beleza. Aí fomos lá, queria comer alguma coisa saudável. Um lanchonete lá, pegou um lanche natural, deixei ela lá e fui pro serviço. Cheguei lá na empresa, eu tava meio desolado, acho que meio fora de si, meio tonto, não sei. E aí, Wilson, como é que foi? Foi bem. Mas, Wilson, me fala aí, como é que tá? Tá tranquilo. Você tá assim, parece abatido, o que tá acontecendo com você? Rapaz, é 2. Nossa, 2, Wilson. É fralda em dobro, é custo em dobro, é choro em dobro. É tudo em dobro. E veio aquilo na minha cabeça, né? Depois a pessoa fechou a porta, eu caí. Aí chorei ali, né? Rapidamente chorei. Senti ali que ao mesmo tempo que é uma alegria, uma pressão. Agora que você pega. Na verdade, é a responsabilidade, isso, né? Isso, você cai na realidade que a coisa vai mudar, né? E aí, primeiro estúdio primeiro estúdio foi o quê? Tinha feito uma matrícula em engenharia elétrica. Fui lá e cancelei a matrícula no ato. Cheguei na faculdade e falei, preciso cancelar. Mas, não cortando você, mas mais uma vez abrindo mão, né? É sobre isso, né? Renúncia, né? Renúncia. Cancelar minha matrícula aqui. Não, rapaz, como assim? Não dá, não consigo, vou ter que parar. Não, vamos conversar. Falei, amigo, eu queria conversar, mas não dá. Minha esposa tá grávida. E tem um filho vindo aí, uma filha vindo aí. Mas filha é bênção. Sim, é bênção. Só que são 2. Eu tava calculado para um filho, eu tava calculado. 2 não tava calculado a faculdade. Então eu preciso deixar a faculdade. Falou, te entendo. Chamou a secretária e falou, por favor, cancela a matrícula do rapaz aqui. Cancelou. Vamos devolver X, vai perder X, beleza. Né? Então foi o primeiro impacto meu, foi isso. Só que tipo assim, ali no trabalho eu chorei. Tomei a decisão de ir lá e cancelar. E cheguei em casa. Esse choro foi um choro de várias sensações. De alegria, de euforia, de não saber o que fazer. Aquela coisa assim. É um misto, né? Misto. Né? Minha decisão eu tinha que tomar muito rápido. Sabia que não podia mais continuar com a faculdade naquele momento. Certo? Chegou a noite em casa, aquele monte de gente, comemora pra cá e comemora pra lá, e alegria, e não sei o que, né? E tudo bom, tudo bom. Deu 10 da noite, vamos dormir. E agora é com ela. Ela que conta os detalhes. Eu tive meu momento de euforia todo ali, o dia todo, né? E aí, 4 horas da manhã, eu acordei. E aí, eu acordei já chorando. Já sentei, aí caiu a ficha, né? Depois de tudo, todo dia de euforia. E aí, eu já acordei chorando e falei para ele, e agora? O que nós vamos fazer? Como que a gente vai sustentar, como que a gente vai criar, e aí a questão da perda, né, desse sentimento de perder 2, e aí nós amanhecemos naquele dia, assim, no sofá, e aí como ele já havia passado pela situação dele lá no trabalho, né, de choro e de sentir, aí ele conseguiu me acolher também nesse momento, né, então já nós amanhecemos, isso, e nós amanhecemos no sofá, eu me lembro bem, porque eu não conseguia voltar a dormir, e ele ali me acalmando, e aí o que nós vamos fazer agora com 2 bebês, e a casa, que era muito pequena, porque a nossa casa que a gente construiu ali era um quarto, sala, cozinha e banheiro, só, e não caberia 2 crianças, na verdade não caberia nenhuma, né, porque só tinha um quarto, mas foram momentos daí de dúvidas também, de angústia, mais uma situação ali adversa, né, com muita alegria sim, mas de pensar na responsabilidade, né, de que maneira que nós faríamos ali. E aí de novo nós tivemos que planejar e pensar, fechamos um pedaço da arinha da frente ali, fizemos um quartinho não dava nem 2, era 2 por 2, né, e colocamos um berço só, porque era só o que cabia, no berço, e elas dormiam juntas nesse berço, né? Então, mas eu digo assim, que as meninas vieram também para
abençoar muito as nossas Amém. vidas. A partir Sobre da isso. vinda delas, eu acho que muitas portas se abriram, assim, de trabalho. Não tem explicação. As bênçãos vieram, assim, junto com elas mesmo, e tem coisas que a gente fala, assim, que é sobrenatural, que não explica. A dívida que tinha da casa, não explica como foi quitado, não tem muita explicação. É claro que nós sempre nos mantivemos ali no nosso propósito de foco, de objetivo, como ele falou, abrindo mão de muitas coisas para a gente conquistar outras, mas Deus abençoa assim abundantemente mesmo. E se fosse começar hoje, vocês fariam tudo de novo? Tudo de novo, porque eu já falei que eu sou apaixonada nele, né? Sim, mas deixando ele um pouquinho e pensando hoje nas filhas, para quem nos assiste de longe, nós temos pessoas que nos assistem de longe. Qual a idade das filhas hoje? Hoje as meninas estão com 20 anos, né? Estão aí no 3º ano de faculdade já. E olha como o papai cuidou, né? Pois é, muito, cuidou muito. Só abençoou mesmo. Mas talvez hoje é um especial dia dos namorados, talvez alguém esteja começando a caminhada agora pode ficar assustado, né? Mas assim, o que você diria para aqueles que estão começando a caminhada hoje? Fala, meu Deus, eu não quero nem começar, depois do que eu ouvi deles aqui, eu não quero nem, olha, tô fora, né? Mas eu tenho certeza que em todo tempo Deus cuidou de vocês, né? Amém. Mesmo no momento da dificuldade, vocês sempre exercitaram a fé, eu acredito nisso, né? A gente sabe que não é fácil, porque a gente conviveu todos esses anos juntos também, iniciando algo aqui no bairro. Então, eu gostaria que você falasse para aqueles que estão nos assistindo agora, que estão começando. Vale a pena insistir? Vale a pena abrir mão? Vale a pena renunciar? Olha, o Wilson renunciou à faculdade pelos filhos, por amor, né? Mas depois você também, né? Mas a gente vai falar sobre isso. Mas o que você diria para aqueles que estão começando hoje, Rosilda? Eu diria que vale muito a pena, até porque a família é a instituição de Deus, nós precisamos ainda sonhar com famílias, né? E precisamos acreditar sim que a família é um projeto de Deus, que é um projeto de Deus, que nós fazemos parte disso e que Deus sempre vai estar conosco, que Deus vai honrar e nós temos que permanecer. E assim, com muito respeito, com muito carinho, é aquilo que eu falo, não é brincadeira quando eu falo não do frio na barriga, a gente tem que se permitir mesmo, sabe? Ter objetivos juntos, caminhar juntos, querer estar com o outro. O pastor sempre ministra uma coisa que eu gosto muito, que é sobre o casamento, não é você se casar para você ser feliz, é casar para fazer o outro feliz, porque quando você faz pelo outro, consequentemente o outro também fará por você, e aí é uma troca, então é querer estar junto, querer traçar objetivos juntos, sabe, e crer que vocês vão alcançar. Então não desista, porque a família é uma instituição criada por Deus e é um lugar onde a gente se conecta, onde a gente é amado, onde a gente tem liberdade, onde a gente constrói sonhos, né? Onde a gente luta junto. Então, não desista. Não desista é o meu jamais. recado, jamais. E coloque sempre Deus. Sempre, sempre. Sempre Deus na frente. Sempre. E Deus não fica devendo nada para ninguém, né, Wilson? E mesmo você tendo, você abriu mão de uma faculdade, mas e depois? Bom, depois a perspectiva de querer ser engenheiro existia em mim, que é o que eu sou. Então eu busquei isso através de alguns meios um pouco diferentes. Aí então eu consegui uma meia bolsa de estudo através da empresa que eu trabalhava na época, mas não era suficiente ainda para pagar. E aí que vem o agir de Deus que a gente não imagina na vida, né? Voltar um pouquinho no passado aqui da igreja, houve uma última campanha que foi feita aqui, daquela Rompendo em Fé. Muitas histórias. Então, foi a última, foi feita, onde eu peguei e falei, olha, eu não consigo, preciso de ajuda, preciso conseguir fazer essa faculdade sem ter que tirar dinheiro da casa que tem que ser paga. E aí que vem as coisas que você não imagina. Então, por exemplo, eu fui fazer treinamentos fora de Londrina, Santa Catarina, Mato Grosso, São Paulo, de trabalhos que eu não imaginava que poderia aparecer para mim. Apareceu. E aquilo é um dinheiro que vinha, tá? Que não estava na programação, mas entrou. Então aquele dinheiro que a gente fez,
jogava na casa, abaixava a parcela da casa que fazia com que eu conseguisse pagar a outra metade da faculdade. E assim foi até o momento que eu preciso de demais, alguma coisa ainda. E eu conversei com meu avô, ele me fez uma doação na época de 5 mil. Tá? E esses 5 mil então que ele... Quer dizer, não é os 5 mil de hoje, né? Não, 5 mil de... A gente sabe de que era 100 reais, atrás, né? Era um salário mínimo. Sim. Então, aí o que acontece? Isso fez com que também jogasse na casa, amortizasse, e aí, indiretamente, a parte da parcela que cabia a mim fazer acabou saindo do nada. Porque, na realidade, são coisas que não estavam dentro da matemática nossa, daquilo que era o que ela ganhava, que é o que eu ganhava. Então, ali, aquele propósito, rompendo em fé que eu fiz, tá, ali acabou. Foi a última vez que teve o rompendo em fé na igreja e não teve mais. Então, eu tinha a intenção de testemunhar isso em um momento e é hoje, né, que ali, o propósito que eu fiz ali, me gerou a condição de fazer a faculdade, concluir ela. Chorei muito com a faculdade, muita dificuldade com o tempo, né, muita ausência também até com as filhas, com a Rosilda também, com a esposa aqui, porque demanda tempo sentar, estudar. Às vezes uma semana eu tinha que sair com as meninas, ficar sozinho ali sentado, fazendo ali os cálculos, tentando chegar a resultado que às vezes não chegava, depois de hora e hora fio para conseguir chegar a um resultado. Então, mas tudo isso que eu queria colocar é o seguinte, o mover de Deus você não consegue explicar, você pede e ele vem, de que forma? Não de uma importa, forma, né? Na verdade, nem importa a forma, de uma forma, né, que não importa. Que a gente nem imagina, né? Isso, exatamente. Esse é o X da questão, não precisa imaginar. Eu tenho que saber o que aconteceu. Então, hoje eu tenho a seguinte ideia. Se uma pessoa me ajudou sem ter interesse que saiba que é ela, eu tenho a mesma visão, que quem eu ajudo não precisa saber que eu ajudei. Sim. Porque esse é o mover de Deus. Deus te usa para, às vezes, abençoar uma pessoa, fazer algo a mais para alguém. Sim. Assim como um dia eu sei que ele abençoou alguém que chegou a estender a mão para mim e fez a diferença. Então, é uma visão de, tipo assim, não é de troca, mas de universalidade, o agir de Deus. Ou seja, alguém foi usado, eu quero que me use também, mas de uma forma diferente. Essa é uma visão minha de que eu tenho que fazer, mas sem ficar parecendo, foi o Wilson. Isso não cabe, porque eu entendo que tive muita ajudas assim que eu sei que não teria porquê, eu sei que a pessoa não me conhecia, eu sei que ela chegou e estendeu a mão para mim. Né? Sim, é exatamente isso. Alguém tocou o coração dele, esse alguém chama-se Deus. Que bacana, eu gostaria de ficar aqui conversando com vocês muito mais tempo, mas que interessante nesta oportunidade, nesse especial de Dia dos Namorados. Eu gostaria muito que vocês que nos assistem agora, você possa entender. Talvez você seja um pai que acabou de receber uma notícia aí de uma gravidez, né, da esposa, e você talvez esteja desesperado, dizendo: o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora? Eles também passaram por isso, e foi dose dupla. E Deus cuidou deles, eles têm 2 filhas abençoadas, inteligentíssimas, ao qual esses dias mesmo foram homenageadas na faculdade, né? Bem rapidinho, o que aconteceu? Na verdade, assim, foi pela ingressão delas na faculdade, né, pela nota do Enem, que elas ficaram em 1º e 2º lugar no curso de engenharia também, seguiram a carreira do pai, e aí elas receberam da cidade de Londrina uma menção honrosa lá na Câmara dos Vereadores, que honrando mesmo, né, de serem exemplos para a cidade, né, foi isso. Coisa linda. Então eu quero que você pense nisso. Então nesse dia especial, Dia dos Namorados, olhe com carinho quem você está namorando, se te trata com carinho, com amor, com respeito, assim como nós vimos esse casal. Se eu costumo dizer isso até na igreja, se o teu namorado ou a sua namorada te belisca hoje, lá na frente vai ter complicações. Então tudo isso, a forma de agir de um e do outro, o namoro já serve para você saber quem você vai ter lá na frente. Então pense nisso. A respeito de dificuldade, de um começo, todo começo é difícil, mas acredite que em Deus nós podemos. Nós chegamos num determinado lugar, porque se Deus estiver na frente, nós vencemos. Puxa vida. Ô Zilda, muito obrigado por ter participado desse podcast. Muito obrigado mesmo.
Eu que agradeço a oportunidade e só lembrando que esse ano nós fazemos 25 anos de casados, né? Uau! Então a nossa união aí está perdurando, né? E com isso você está dizendo, pastor, olha como você está ficando velho. Né? E agora o pastor vai estar ciente, né? Porque vai ter que nos abençoar agora consciente, pastor. Não vou pegar mais o senhor de surpresa, agora não viu? vai ser surpresa, né? Ô Wilson, muito obrigado pela sua vinda, por ter aceitado o convite com tanto carinho. Eu que agradeço e, na realidade, acho bacana passar a experiência realmente para mostrar que, de fato, o casal, quando ele se soma, ele vai longe. Basta querer e ter o compromisso. Então, eu até falo algumas vezes para a Rosilda, até aqui uma vez num encontro de casais aqui, tinha um passarinho, né, e um caía. Aí eu apoiei um no outro e falava, você é o meu apoio, então ela é o meu apoio. E o outro também tem que apoiar ela. Então, se a gente está se apoiando um ao outro ali, se somando, vai longe. E é isso que faz com que a gente fique cada vez mais conectado, cada vez mais unido. Por quê? Se você apoia, existe um respeito ali também. Porque é a situação, às vezes, da diferença, não tem jeito. Mas, acima de tudo, eu queria dizer que não fui eu que escolhi ela para mim, foi Deus que escolheu ela para mim. Declaração de amor, no especial Dia dos Namorados. A gente está junto ali, tem as filhas ali, nossa, abençoadíssimas, que a gente ama muito. Às vezes a gente, diz assim, chega a exagerar nesse amor, né, em prol delas, mas é o resultado do nosso amor. É aquilo ali que é o que demonstra tudo que a gente conquistou, não é o material, mas eu acho que é as filhas, assim, que é o que vai prosseguir, vamos dizer assim, o futuro nosso aí. Uma hora a gente vai sair, mas vai deixar frutos aí para que venha continuar esse propósito nosso de abençoar o mundo de alguma forma, fazer o bem, não importa quem. Amém. Glória a Deus. Mas antes de eu encerrar aqui, vocês chegam perto e pode dar um beijo, então. Olha lá, para encerrar. Aí, tá bom, já tá bom. Esse é o amor. E eu quero aproveitar também, Gesiane, feliz Dia dos Namorados para nós. Você sabe o quanto eu te respeito, o quanto eu te amo. E feliz Dia dos Namorados para todos, independente do tempo que você tem de casado, tá bom? E mais uma coisinha, não esqueça do triplo C. Curte, comente, compartilhe. Por favor, se inscreve no canal, dá uma força para nós, tá bom? Deus abençoe vocês e até a próxima, se assim o Senhor permitir. Fiquem na paz. Obrigado.